Sejam muito bem-vindos a mais uma explanação por aqui. Hoje a gente vai abrir os arquivos da geopolítica moderna para decodificar um verdadeiro jogo de xadrez em escala global. O objetivo? Entender, tintim por tintim, esse complexo posicionamento diplomático de Pequim às vésperas da tão aguardada cúpula de 2026. As peças estão se movendo bem rápido no tabuleiro e cada lance tem um peso enorme para o equilíbrio de poder no mundo todo. Bora mergulhar nisso? Para facilitar o nosso raciocínio, a nossa análise de hoje está dividida em 5 frentes bem claras. 1. O cenário pré-cúpula. 2. Diplomacia na Península Coreana. 3. Estratégia no Oriente Médio. 4. Comércio, tecnologia e Taiwan. E, por fim, 5. Riscos e implicações futuras. Então, começando direto pela primeira parte, o cenário pré-cúpula. Olha que fascinante como o calendário dita as regras na diplomacia global, né? A cúpula entre Donald Trump e Xi Jinping estava marcadinha para o final de março de 2026. Só que o foco absoluto de Washington na guerra do Irã acabou forçando um adiamento lá para meados de maio. Essa mudança de foco e de recursos dos americanos criou uma verdadeira janela de oportunidade. Esse tempinho extra deu a Pequim o fôlego necessário para manobrar estrategicamente. Um exemplo claríssimo disso foi a visita do ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, à Coreia do Norte logo no comecinho de abril. É literalmente o tempo jogando a favor do planejamento. E aqui a gente vê uma assimetria enorme entre as duas potências, baseando-se estritamente na observação dos fatos. De um lado, existe a abordagem dos Estados Unidos, focada em gerenciar múltiplas crises e com a atenção super voltada para os conflitos no Oriente Médio. Do outro lado, a abordagem da China. Ao invés de agir de forma agressiva para tirar vantagem dessa distração toda, Pequim adotou uma postura de presença paciente, sabe? Aquela presença estabilizadora. O foco aqui não é bater de frente e gerar manchete, mas sim construir influência quietinha, priorizando uma vantagem estrutural real de longo prazo. Isso nos leva direto para a segunda parte, diplomacia na Península Coreana. Para entender o presente, a gente sempre tem que olhar para o passado. Em 2018, Kim Jong-un foi até Pequim antes daquele encontro histórico em Singapura para alinhar as posições. E agora, no início de 2026, a gente observa a primeira visita do Wang Yi a Pyongyang em mais de 6 anos, junto com a retomada de rotas de trem e voos. Por que isso importa tanto? Bom, durante a pandemia e com a aproximação da Coreia do Norte com Moscou, a influência chinesa tinha dado uma bela esfriada. Esses passinhos incrementais de agora mostram um esforço claríssimo para reverter essa queda, garantindo que qualquer negociação futura entre Washington e Pyongyang passe obrigatoriamente por Pequim. O detalhe de ouro está nessa declaração do Kim Jong-un de fevereiro de 2026, ao dizer que não há razão para os dois países não se darem bem, desde que os americanos abandonem a política dita hostil. A Coreia do Norte joga a bola para o colo dos Estados Unidos. Mas olha a sacada, isso também deixa um espaço enorme para manobra. Mesmo com os recentes testes de armas norte-coreanos para afirmar a autonomia, essa ambiguidade no discurso é o cenário perfeito para a China entrar em campo e atuar como a grande intermediária. Passando para a terceira frente, estratégia no Oriente Médio. Pensa numa frase que resume perfeitamente a moderação estratégica de Pequim. Ao chamar o conflito no Oriente Médio de uma guerra que nunca deveria ter acontecido, a China simplesmente não toma partido, evita o alinhamento direto com qualquer um dos lados envolvidos. Essa recusa em comprar briga preserva os relacionamentos de forma bem ampla, demonstra uma baita flexibilidade e reforça aquela imagem de ator estabilizador no meio do cenário internacional. E as consequências dessa postura são bem reais na percepção global. Enquanto parceiros europeus e os estados do Golfo começam a olhar para Washington com uma certa desconfiança, achando a postura meio imprevisível, Pequim vem se projetando de forma bem consistente. Eles estão se colocando como um interlocutor confiável e um verdadeiro gestor de crises altamente capaz. O Sul global e os países do Golfo estão prestando muita atenção nisso tudo. E é exatamente assim que a China vai devagarinho se elevando como um ponto de referência alternativo. Na prática, a tática é amarrada do seguinte jeito: evitar se meter na resolução militar direta dos conflitos protege o país de um desgaste enorme. A oferta chinesa é outra. É a mediação silenciosa e o engajamento paciente. São através desses sucessos diplomáticos em doses homeopáticas que a China constrói o famoso soft power, aquele poder brando entre os atores do sul global. E fazem isso sem precisar de uma expansão gigantesca ou arriscada de recursos. Agora a gente entra na parte 4, comércio, tecnologia e Taiwan. As frentes diplomáticas preparam o terreno, claro, mas as negociações econômicas de altíssimo risco são a espinha dorsal dessa próxima cúpula.
O roteiro chinês opera em duas vias claríssimas. Na via defensiva, a busca é por um alívio nos pesados controles de exportação de inteligência artificial e semicondutores, além da remoção de sanções contra empresas e a redução das restrições de investimentos. Já na via oportunista, a estratégia é usar o poder de compra. Existe a sinalização de disposição para comprar produtos agrícolas, energia e aviões dos Estados Unidos, usando tudo isso como uma bela moeda de troca. O objetivo final? Diminuir a assimetria, mas sempre correndo do confronto direto. E um detalhe que não dá para deixar passar. Sabe aquela proibição de exportação de terras raras pela China lá em 2025, que quase paralisou tudo? Pois é vital notar que, mesmo com o adiamento do grande encontro, as conversas sobre essa questão crítica da cadeia de suprimentos continuam avançando silenciosamente nos bastidores e em nível ministerial. A diplomacia simplesmente não dorme. Chegamos então no assunto indiscutivelmente mais sensível de todos, Taiwan. Os objetivos de Pequim são super definidos. Eles buscam extrair de Washington uma oposição explícita à independência da ilha e uma moderação na venda de armas. A grande estratégia envolve alavancar aquela conhecida abordagem transacional do Donald Trump para garantir vitórias de sinalização. São ganhos simbólicos que passam uma mensagem forte de intenção, mas que são calculados milimetricamente para não acender o pavio de um conflito. Tudo isso acaba convergindo para a ótica da cúpula. O encontro não é só uma mesa de negociação, é um palco. É a chance de demonstrar competência para o público doméstico, sinalizar muita paciência para Washington e, crucialmente, dar aquele lembrete para os atores regionais de que a influência estabilizadora da China continua firme. Essa construção de imagem acaba transformando qualquer ganho diplomático modesto numa vitória de percepção gigantesca. Chegando à nossa quinta e última parte, riscos e implicações futuras. Nenhuma estratégia desse tamanho é à prova de balas. Tem limitações e riscos consideráveis aí no meio. Primeiro, a imprevisibilidade da Coreia do Norte, que pode sair do roteiro a qualquer momento e atrapalhar tudo. Depois, tem a extrema volatilidade política e as restrições internas lá nos Estados Unidos, que podem simplesmente travar qualquer concessão. Além disso, não dá para ignorar o ceticismo imenso de vizinhos essenciais como o Japão e a Coreia do Sul, que limitam bastante o espaço de manobra da China ali no leste asiático. Diante de toda essa complexidade, a visão que o Xi Jinping passou numa ligação em fevereiro foca no respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação ganha-ganha. E não é coincidência, viu? Esse é exatamente o tom que a mídia estatal vem usando para enquadrar a China como a construtora de uma segurança cooperativa global, projetando estabilidade num mundo que anda bem incerto. Mas a avaliação técnica dos especialistas aponta para direções que vale a pena observar. O grande temor dos analistas é que a cúpula acabe virando só uma discussão comercial restrita, deixando as questões de segurança de longo prazo totalmente sem resolução. Em contrapartida, a meta do xadrez chinês é outra: fazer com que até as concessões mais tímidas gerem benefícios desproporcionais, justamente por virem ancoradas nessa aura de estabilidade que eles cultivaram com tanta dedicação. E é aqui que mora a essência de toda essa análise, o conceito de alavancagem cumulativa. A ideia central é entrar nessa cúpula com um peso diplomático muito maior do que se esperava. Trata-se de conectar paciência lá na Coreia do Norte, a moderação no Golfo Pérsico e as negociações comerciais para construir uma vantagem estratégica duradoura. E tudo isso operando habilmente diante de uma liderança em Washington que, convenhamos, ainda está com a atenção notavelmente dividida. O que nos deixa com um baita questionamento para fechar a explanação de hoje. Será que todo esse trabalho diplomático de formiguinha, paciente, em múltiplas frentes, vai de fato resultar numa mudança definitiva de poder e alavancagem global nessa próxima cúpula? Essa é a grande questão que define o momento. E a resposta para essa pergunta tem que vir direto da seção de comentários aqui embaixo. A ideia é trocar uma ideia e ver o que todo mundo acha sobre os próximos passos da geopolítica. Foi excelente desbravar todos esses conceitos diplomáticos hoje. E o recado final e mais importante é o seguinte: gostou do conteúdo? Considere nos apoiar. Link do apoio-se na descrição do vídeo. Além disso, é essencial deixar a curtida e se inscrever no canal para garantir o acesso a todas as nossas próximas análises. Um forte abraço e até a próxima explanação.